Olá, tudo bem? Dia de sol aqui em Miguel Pereira, Rio de Janeiro, mas a questão é nebulosa, né? O fato é que há um pacote de acusações prontas contra Lutero que circula por aí e que parece ter o objetivo de criar uma imagem do reformador como uma pessoa satânica, diabólica e que por isso decidiu dividir a igreja, né? O problema disso é que as pessoas têm contato simplesmente com trechinhos da obra de Lutero, sem contexto algum, e acabam imaginando, bom, é isso mesmo que ele pensava, né? É o reflexo dessas frases, desses pequenos parágrafos. Isso é de uma desonestidade intelectual muito grande e, infelizmente, tem circulado abundantemente por aí, né? Quem preparou esse material e quem entende um pouco mais e faz circular é muito desonesto, e quem acredita ingenuamente nisso deve ser uma pessoa muito simples, né? Porque se Lutero pensasse tudo isso que fazem pensar que ele pensava, o que seria essa igreja, né? O que seria essa vida de devoção que ele propõe, né? O trecho que eu leio hoje traz aquela ideia de que quem ensina a justificação pela fé então quer que as pessoas vivam pecando, que não se preocupem em considerar os mandamentos de Deus, né? Essa ideia é completamente equivocada, já bem respondida lá na primeira metade do século XVI pelos reformadores, e infelizmente essa acusação continua sendo feita, né? Mas eu leio um trechinho de Lutero que dá o ensejo realmente para que se pense isso, né? Assim diz, né? Abro aspas: se és um pregador da graça, então pregue uma graça verdadeira e não uma falsa. Se a graça existe, então deves cometer um pecado real, não fictício. Deus não salva falsos pecadores. Seja um pecador e peque fortemente, mas creia e se alegre em Cristo mais fortemente ainda. Se estamos aqui neste mundo, devemos pecar. Pecado algum nos separará do Cordeiro, mesmo praticando fornicação e assassinatos milhares de vezes ao dia. É muito forte, é muito enfático, né? E as pessoas realmente pensam assim, então Lutero queria isso, né? Uma libertinagem total das pessoas cristãs. Qualquer pessoa que leu o básico da obra de Lutero sabe que tem algo muito estranho aqui, né? Se a gente interpreta isso e pensa assim, é isso mesmo que Lutero queria, né? Como que isso se relaciona e se harmoniza com o todo da obra de Lutero, com a vida devocional de Lutero? Por exemplo, numa das obras mais destacadas do Reformador, o Catecismo Maior, quando trata do batismo, ele diz assim, né, falando que a gente deve viver o batismo, o arrependimento diário, constantemente. Porque é preciso que o pratiquemos sem cessar, a fim de varrer constantemente o que é do velho homem e surgir o que pertence ao novo. Mas o que vem a ser o velho homem é o que nos é inato desde Adão, irado, odiento, invejoso, incasto, avaro, preguiçoso, soberbo, sim, incrédulo, pleno de todos os vícios, e nada de bom tem em si por natureza. Agora, quando entramos no reino de Cristo, essas coisas devem diminuir diariamente, de modo que, com o passar do tempo, nos tornemos cada vez mais brandos, pacientes e mansos e liquidemos mais e mais a avareza, o ódio, a inveja e a soberba. A vida cristã para Lutero é isso aqui, não é essa ideia simples de pequemos à vontade porque Deus nos perdoa. Então, por que isso aqui, né? Por que Lutero escreve isso? Primeiro, eu vou dizer que eu acho que Lutero escreveu de um jeito inadequado. Mas a gente tem que tentar entender, né? Mesmo achando inadequado, a gente tem que tentar entender o contexto disso. Isso está numa carta escrita a Melanchthon, no ano de 1521. Nessa carta, Lutero fala primeiro de monasticismo, dos votos monásticos, ele fala do celibato obrigatório e da questão das duas espécies na Santa Ceia. E ele enfatiza muito a não necessidade de ter o celibato como obrigatório, de cumprir essa obrigação do celibato, né? E depois ele trata desse assunto e fala isso aqui, parece um pouco solto, mas a gente tem que tentar entender por que mencionar isso agora, né?
Me parece muito mais razoável do que pensar que Lutero teve um momento de libertinagem intelectual, né, de pensar agora vamos ser libertinos. Muito mais plausível é entender que Lutero está sendo muito enfático aqui, após tratar da questão do celibato, após tratar da questão do monasticismo, que para ele é essa tentativa de parecer santo quando não se é, santo no sentido de não pecar, né? Porque para Lutero é muito óbvio que as pessoas não conseguem viver sem o pecado, isso é impossível nesta vida. Então ele quer dizer, olha, em vez de tentar parecer que você não é pecador, seja o que você é, um pecador. Mas aí você procura e confia em Cristo. Essa é basicamente a ideia. É claro que ele é enfático demais e em vez de simplesmente dizer reconheça que você é pecador, ele escreve peque fortemente. Mas o que ele quer dizer, na verdade, considerando o contexto, né, considerando a argumentação, o assunto que vem antes e considerando o pensamento de Lutero mais amplo, não pode ser isso peque intencionalmente, mas simplesmente reconheça a sua condição. Favorece esse meu entendimento o fato de que a carta tem uma frase a mais, né, que é a seguinte frase: ore corajosamente, você também é um poderoso pecador. Né? Então ele está dizendo, não finja que não é. Isso para Melanchthon, né, para o amigo dele. Não finja que você não é. O peque fortemente, embora me pareça, e eu concordo, não é uma boa escolha de palavras, mas só faz sentido vindo de Lutero se o que ele está dizendo mesmo você peca fortemente, então reconheça isso, né? Admita abertamente que você é um pecador e não queira simular uma ausência de pecado na sua vida que não é real, né? Seja sincero e honesto com a sua condição. E isso nós todos podemos e devemos fazer, né? Não pecar voluntariamente com força, mas reconhecer com toda a nossa força o fato de que nós somos pecadores e assim valorizar o sacrifício de Cristo em nosso favor. Me parece mais plausível que seja isso que Lutero queira dizer aqui, embora usando palavras não muito adequadas, né? Eu observo ainda que isso aqui não é um ensino de Lutero, né, até para considerar essa inadequação da forma de escrever, não é Lutero escrevendo para a igreja. Tá? Isso aqui não é um sermão de Lutero, não é um tratado de Lutero para ser lido, não é catecismo de Lutero, é uma carta de Lutero para o amigo dele, Felipe Melanchthon, que não é um amigo qualquer. Né? Em 1521, embora muito jovem, Melanchthon é um grande intelectual, ele escreve em 1521 os seus Locke, então é um grande teólogo também, o Melanchthon, né? Um cara que pensa teologia muito bem e Lutero muito certamente entende, olha, Melanchthon vai entender do que eu estou falando aqui. Eu vou dar uma sacudida nele, eu vou chocar o tal do Melanchthon, meu amigo, mas ele é um sujeito sério, ele é um teólogo de mão cheia, ele vai processar isso aqui muito bem. O problema é quando você tira esse trecho, primeiro, você tira essa frase final, que diz que você, Melanchthon, é um potente, um poderoso pecador. Essa é uma constatação, não é uma ordem, ele é assim, porque nós somos assim. E você tira também o assunto anterior, que falava do monasticismo, do celibato e tal, né? E aí fica essa coisa solta, como se fosse um ensinamento de Lutero para a vida, né? O guru do pecado. É infeliz isso. Isso eu estou dizendo claramente também, né, que não é feliz da parte de Lutero ter escrito desse jeito. Né? Eu acho que mesmo para um amigo intelectual, para um grande teólogo, você poderia escrever enfaticamente, mas de forma mais cuidadosa, né? Até para não ser mal entendido, até para não circular esse texto como aconteceu depois, né? E servir de motivo de escândalo para muita gente, né? É o que eu penso sobre isso, né? De qualquer forma, eu sempre lembro, né? É sempre bom lembrar, nós não somos luteranos
adoradores de Lutero, não veneramos Lutero como uma pessoa perfeita, não seguimos todas as opiniões de Lutero, eu não tenho o hábito mesmo de fazer isso, de ficar defendendo Lutero. Tem até vídeo meu em que eu mostro pontos em que ele está errado mesmo e nós dizemos isso com muita segurança. O fato é que eu acho que há uma desonestidade e uma pintura equivocada do que é Lutero a partir dessas citações aqui e de outras também. No próximo vídeo eu trato de uma mais absurda ainda, né? A do Lutero dizendo que Jesus cometeu adultério. Mas vamos lá, tratemos de uma coisa por vez, né? Eu vinha comentando antes sobre um percurso de leitura da Confissão de Augsburgo que eu pretendo fazer pelo Zoom, no futuro muito próximo, em julho provavelmente a gente começa. Eu deixo o link aqui embaixo na descrição do vídeo para um formulário para você falar da sua disponibilidade, deixar o seu e-mail também, que eu vou fazer contato para a gente marcar essas reuniões semanais usando o e-mail, né? É isso, né? Um grande abraço para vocês. Se você está aqui na região de Miguel Pereira, Vassouras, Mendes, essas cidades aqui, dessa região bonita do Rio de Janeiro, pode fazer contato comigo também pessoalmente. Nós podemos conversar mais. Um grande abraço e até a próxima.